Desde que Jair Messias Bolsonaro foi reeleito e foi diplomado como presidente, o maior líder sindical do continente sul-americano, da parte americana, ele se refugia, ele vai viajar para a Venezuela, onde ele tem auxílio de Nicolás Maduro. E tem todo o auxílio para que seja feita uma oposição ferrenha contra o governo de Jair Messias Bolsonaro. E no dia 8 de janeiro, quando estava tendo uma forte tempestade aqui no Brasil, Jair Messias Bolsonaro é convidado pelo prefeito de Araraquara para ver as condições em que encontrava aquela cidade depois de um forte temporal. E dia 8 de janeiro, neste domingo, o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, ele se encontra em Brasília, porque conforme um relatório da ABIN, o movimento Sem Terra, CUT, partidos políticos de esquerda, PSOL, PT, ele estava acampado em Brasília contra o governo de Jair Messias Bolsonaro e talvez ia promover depredação contra os prédios públicos. Mas nisso, a astúcia de Jair Messias Bolsonaro, ele conseguiu reparar que ele ia ter um ganho político se tivesse uma depredação. Que essas pessoas estavam acampadas em frente ao sindicato, em frente aos quartéis. E antes os generais tinham falado que a manifestação diante dos quartéis era uma coisa permitida, estava dentro da Constituição brasileira. E pela sua astúcia, pela sua esperteza, ele ia usar essa depredação contra essas pessoas e ia criar a narrativa que era um movimento golpista. E no dia 8 de janeiro aconteceu uma das coisas mais infames aqui no Brasil, onde a MST, CUT, que estavam fazendo manifestações pacíficas e públicas diante dos quartéis, diante dos sindicatos, eles invadem a Praça dos Três Poderes, eles depredam o sistema, o Supremo Tribunal, a Assembleia Legislativa, impõem uma verdadeira baderna. E o ministro general Heleno, responsável pelo GSI, ele abre as portas, porque sabia que com sua astúcia e esperteza ia ter um ganho político para Jair Messias Bolsonaro. E Alexandre de Moraes, que foi a favor, que tomou um partido político para Jair Messias Bolsonaro, ele estava em viagem ao exterior, ele prepara, ele pergunta o que ocorreu. Então, bem antes, ele tinha falado que tinha muita gente para prender e começa a ser arquitetado um plano, juntamente com os comandantes do Exército, indicado por Jair Messias Bolsonaro, para que reprimisse aquela manifestação de forma pacífica, mas que os golpistas, conforme diz a sua palavra, conforme disse a palavra dele, eles tinham que ser repreendidos e tinham que ser punidos. Então todos vão para o acampamento, com a promessa dos generais e com o comando militar, tanto do Exército, de todas as Forças Armadas, que eles poderiam ficar em paz. E no dia seguinte começa a desencadear uma operação de prender essas pessoas, que estavam todas iludidas pensando que iam dormir. E essas pessoas, elas são colocadas em ônibus e são levadas para um ginásio. Crianças, pessoas com síndrome de Down, idosos, mulheres, sem condições nenhuma de higiene e de abrigar aproximadamente 1.500 pessoas, são colocadas no estádio. E começa, então, o julgamento dessas pessoas. Audiência de custódia, prisão preventiva, e as prisões são dadas para essas pessoas a um número até sugestivo, 13 anos de cadeia. E Lula se encontra lá na Venezuela, acolhido pelo Nicolás Maduro, não querendo retornar ao Brasil, porque ele sabia que ia ser perseguido pelo governo ditador de Jair Messias Bolsonaro, que estava aparelhado com o Supremo Tribunal Federal, que estava aparelhado com empresários que queriam implantar aqui no Brasil um sistema de aumento de impostos, um sistema de captação de recursos
para que se perpetuasse aqui no poder. E começa uma perseguição implacável, onde Jair Messias Bolsonaro, ele começa, juntamente com a cúpula dos seus ministros, a colocarem peças-chave na Polícia Federal. E a Polícia Federal começa a usar todo aparelho estatal para que pudesse perseguir Luiz Inácio Lula da Silva e os seus companheiros e as pessoas que estavam auxiliando. E a perseguição é implacável. E começam a haver processos como Lula tivesse perturbado um cetáceo, uma baleia, as joias de presente que ele recebeu pelo presidente da França, que custava 84 mil reais, falou que era uma coisa ilegal. Começa a falar também que Lula, ele mandou 800 mil reais para os Estados Unidos de forma ilegal, mas aquilo lá era para arquitetar um plano, para que ele pudesse sustentado. Após ter ficado na Venezuela, Lula iria emigrar para os Estados Unidos e fazer uma oposição ferrenha contra o governo de Jair Messias Bolsonaro. E é nítida a posição. E o sistema Globo de televisão começa a noticiar as coisas que Lula estava fazendo. Membros da Polícia Federal, que não tinha sido autorizado pelo Judiciário, pelo ministro Alexandre de Moraes, para que detalhasse a movimentação financeira dele a respeito dos 800 mil reais. Ele começa a dar essas informações para a Rede Globo, que começa a fazer pirotecnia, fazer operações espetaculosas, informações espetaculosas para denegrir a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva. Assim ele se torna uma das pessoas perseguidas pelos regimes do ditador Jair Messias Bolsonaro.